Quero crer que você já recebeu do Senhor nessa noite, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Existem algumas coisas que, depois que a gente experimenta, é difícil a gente voltar atrás. Eu entendo porque a Luísa casou com o Thiago, um moço abençoado. Depois que ele começou lá dentro a tocar o teclado, eu não quero mais voltar para aquele fundo estático, né? Eu quero ele todos os domingos, né? Deus te abençoe e te use, Thiago. Seu dom é maravilhoso e bom ver você gastá-lo na presença do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 5, e nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos desse texto. Nós vamos ficar sentados e eu prometo que serão palavras curtas. É porque o menino do Lucas está com fome e daqui a pouco a gente tem que ir lá. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Vou dar mais 2 minutinhos para você achar. Nos diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus subiu de Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado de Betesda. Ele tem 5 pavilhões em sua volta, e ali costumavam ficar grande e numerosa multidão de pessoas doentes, enfermos, inválidos, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. Amém. Senhor, essa palavra é tua, o povo é teu, a igreja é tua. Nós cremos que o Senhor já falou, nós cremos que o Senhor já ministrou, nós cremos que nós, se o culto terminasse agora, já teríamos recebido, mas nós queremos mais. Nós não queremos nos alimentarmos no emocional apenas, nem no físico, mas é necessário, assim como nos foi ministrado nesse momento, alimentarmos o Espírito que o Senhor faz habitar em nós. Por isso fala aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Dia 11 de julho desse ano, completaram-se 2 anos que eu estou aqui em Dourados, e eu já disse isso várias vezes. Às vezes o meu jeito pode fazer com que algumas pessoas pensem que eu sou muito bravo, mas não sou, e eu amo estar neste lugar. Eu já disse isso e repito: quando eu e a Karen nós olhamos terreno, nós olhamos casa para comprar, nós pensamos em Dourados, é aqui. Conversava isso com o Rafael na sexta-feira, né, Rafael? Numa visita. Então, desde antes de nós chegarmos aqui, antes de nós estarmos aqui, antes de nós conhecermos vocês, antes de nós vermos essa igreja, quando nós soubemos que nós viríamos para cá, antes de entrar em Facebook, ou em YouTube, ou em Instagram, a nossa primeira atitude, minha e da Karen enquanto família, foi a de orar por vocês, orar por cada um de vocês, ainda que nós não conhecêssemos, e orar por essa igreja para que nós não fôssemos apenas mais um casal, mais uma família pastoral, e que nós pudéssemos de fato fazer algo diferente, que nós pudéssemos viver algo diferente. Afinal de contas, nós chegamos aqui no final de uma pandemia, nós chegamos aqui, e me permita até a emoção, nós chegamos aqui em uma época em que a igreja era um povo sem pastor, porque o pastor Aguimar foi retirado de vocês. Então nós sabíamos que algo havia de acontecer e que algo tinha que acontecer. E nós fomos trabalhando e novas pessoas chegaram, se uniram a nós. Em 2 anos foram 35 pessoas batizadas ou recebidas como membro, contando Central e Vila SEAC, em 3 momentos, sendo que já temos pessoas se preparando para estarem aqui. E eu me alegro em dizer que de 35, 34 permanecem. Nós perdemos apenas uma pessoa.
Então chegou a hora de nós fazermos a reforma. Nós olhávamos para a igreja, nós víamos que havia algumas coisas a serem feitas, e eu nunca tive a ideia de que nós faríamos apenas uma pintura, apenas uns reparos. Eu sabia que nós faríamos algo diferente, porque a igreja precisava externar algo que já estava por dentro. A igreja precisava externar algo que já estava e que está acontecendo nos nossos corações, que é o desejo de vivermos algo mais, que é o desejo de nós darmos um passo a mais, de experimentarmos algo a mais. Não dizendo que o que passou não foi bom, mas a Bíblia vai nos dizer que nós temos que ansiar sempre o amanhã, porque segundo a palavra do Senhor, o amanhã sempre trará algo melhor do que o ontem, do que o hoje. Isso é bíblico. Ainda que os nossos dias não sejam tão bons aos nossos olhos, o amanhã com Cristo é sempre melhor do que o nosso hoje e do que o nosso ontem com Ele. Você crê nisso? Amém? O Senhor, Ele tem algo melhor preparado para o seu futuro. Ainda que você esteja chorando, ainda que você esteja triste, ainda que o presságio seja de morte, ainda que você olhe para frente e você não consiga enxergar um dia bom, eu quero te dizer, o que o Senhor tem preparado para você é o melhor. O Senhor tem uma bênção preparada para você, porque é isso que a Escritura nos diz. E ainda que não seja algo que vai chegar nessa vida, ela vai chegar na glória. Você crê nisso? Eu creio. Então, quando nós fizemos isso, eu comecei a orar, e eu tenho alguns amigos, e eu vinha para este lugar, e faz alguns domingos que eu, a Márcia e algumas pessoas, nós temos orado muito mais intensamente nos nossos momentos de intercessão. E nesses momentos em que nós começamos a orar, nós começamos a perceber que algo tem acontecido. E durante toda essa semana, em algum momento eu estive aqui, e eu estive orando, e eu vinha, e eu olhava, e eu queria poder ajudar os meninos com as luzes, mas eu não sei mexer em eletricidade, não sou eletricista, eu não sei mexer com pintor, eu não sei ver a questão de tinta, eu não sei fazer nada disso. O que eu sei é cuidar de gente e orar. Então eu orava e eu ficava, Deus, o que o Senhor espera de nós? Porque deixa eu dizer uma coisa, não importa que as paredes estejam pintadas, não importa que a estrutura tenha mudado, não importa que a forma como nós vamos cultuar e vamos trabalhar daqui para frente vá mudar, se o nosso coração não estiver transformado, se não houver um novo desafio, como a Marisa muito bem leu aqui no começo, o desafio de ganharmos dourados para o Senhor Jesus. E eu quero te dizer, eu não sei você, mas para mim, a minha missão é fazer com que o nome de Cristo seja conhecido e exaltado em Dourados. E o instrumento que o Senhor me deu para isso é a Igreja Metodista Central em Dourados. Não estou dizendo que é o único instrumento, não estou dizendo que somos só nós. Tem muitos crentes, muitas igrejas que estão trabalhando, mas o instrumento que o Senhor nos deu, que Ele me deu é esse. Então eu fiquei orando e eu dizia para alguns pastores, me ajudem. Vamos, me mostrem, orem comigo, apontem um caminho, qual é a direção? Nós oramos, nós ficamos perguntando, e algumas palavras eram levantadas, até que alguém com muita autoridade disse, vocês foram chamados não para serem talvez a igreja, mas uma igreja que faz a diferença no meio do povo. Por isso que nós, enquanto olhávamos, nós não queremos e não desejamos colocar, nós somos, como alguns dizem, a sua igreja da cidade, porque nós não temos potencial para isso. Hoje não. Nós não somos a maior igreja, nós não temos os melhores recursos. O que nós temos? Palavra, poder e glória do Senhor Jesus no nosso meio. Porque nesse altar nós temos visto vidas serem restauradas. Neste altar nós temos ouvido testemunhos de doenças batendo em recuada. Nessa igreja nós temos visto pessoas entregando a sua vida para Jesus, abandonando os seus vícios, tendo realmente o seu coração e sua essência transformada. Nós não somos os mais avivados, nós não somos nós não somos, mas nós somos um povo que ama Jesus. E quando eu fiquei orando e fiquei pensando, qual é a palavra, o que nós vamos pregar, Senhor, o que eu tenho que dizer, porque eu tenho que motivar a igreja a viver essa mudança, essa estrutura.
E o Senhor, Ele me trouxe essa palavra, porque Betesda, ou Betesda, tem duas formas de pronunciar estão corretos, eles vêm do hebraico e do aramaico, é uma palavra que está presente nas duas línguas, e ela literalmente significa casa da bênção, ou casa da misericórdia. E esse nome, ele não veio por conta do anjo que agitava as águas, porque inclusive a Bíblia originalmente não diz que anjo descia. Eu não sei se você sabe, mas o verso de número 4, que tem aí na sua Bíblia, originalmente ele não estava na Bíblia, ele foi colocado depois como uma nota para explicar o porquê as pessoas estavam ali. Um dia alguém falou: olha, tem um anjo que desce para agitar essas águas, e se você entrar lá, você vai ser curado. E as pessoas começaram a acreditar nisso e se reuniram naquele lugar. Só que antes desse mito acontecer, antes desse culto pagão acontecer, pastor, por que culto pagão? Querido, querida, nós não acreditamos que anjo vem para te curar, nós acreditamos que quem te cura é o Senhor Jesus. Nós não acreditamos em anjo da guarda, quem te guarda é o Senhor Jesus. Nós não acreditamos que o anjo vai te trazer uma palavra, porque a palavra viva que desceu do céu é o Senhor Jesus. Nós não acreditamos em anjo. Nós sabemos que eles existem, nós acreditamos sim que eles existem. Quando eu digo que nós não acreditamos em anjos, eu estou dizendo que nós não acreditamos que um anjo tenha que fazer algo por mim e por você. Nós temos Jesus para isso. Amém? Ficou claro, né? Nós acreditamos que anjos existem, só que a nossa fé e a nossa esperança, ela está depositada apenas em Jesus. E Betesda, essa casa da bênção e da misericórdia, sabe, Carlão, veio antes desse mito, porque ali era um lugar de pavilhões que tinha muita água. E o que acontecia? Israel como um todo, ele sempre foi um povo do gado, das ovelhas, dos rebanhos. Israel teve que aprender a lutar, a batalhar, a ter monarquia, mas eles sempre foram um povo de pasto. Imagina você que se hoje já é difícil pastorear ovelhas, bicho, gente também é difícil, mas o bicho é mais. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Naquela época eram dias talvez do pastor caminhando com o seu rebanho, e muitas vezes ele tinha que entrar em mato, em espinheiro, para buscar a ovelha que se perdeu, e ele se machucava. Às vezes moscas vinham e botavam ovos, e ficavam as ovelhinhas com larvas na sua cabeça, e eles precisavam cuidar, eles precisavam tratar. E onde eles faziam isso? Eles faziam isso em Betesda. Eles entravam pela porta das ovelhas. O pavilhão era mais ou menos assim, era uma escada, ia caindo a água. Então da primeira caia para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Na primeira, quem tomava água, quem se banhava, quem se cuidava, era o pastor, até chegar na última, que era onde as ovelhas bebiam água. E era nessa água suja, imunda, que só as ovelhas bebiam, que as pessoas ficavam esperando o anjo agitar as águas. Mas Betesda não foi um lugar feito para as pessoas ficarem ali. Ali foi feito para ser um lugar de passagem, um lugar que quando o pastor ou as ovelhas estivessem sedentos, eles poderiam se refrescar bebendo água. Quando eles estivessem com fome, ali havia alguma provisão, haviam alguns pastos pequenos ali aos redores para as ovelhas se alimentarem. Era um lugar para recuperar energia. Ou seja, Betesda é o que a igreja tem que ser. Você vem aqui, querido, não é só para ouvir o pastor falar e para receber uma palavra. Você vem aqui para se alimentar e para ter força no Senhor Jesus, para vencer os dias maus. Você não vem aqui só para me ouvir falar, ou ver o irmão que vai pregar. Eu mesmo, no mês de agosto, só vou pregar hoje. Nos próximos, cada domingo tem um convidado, porque é o aniversário da igreja. Você não vem aqui para isso, você vem aqui para receber algo de Jesus. Você vem aqui para receber forças, para ir trabalhar, e quando Satanás se levantar, e ele se levanta, você vai dizer: comigo não, porque eu estou cheio do Senhor, eu sou cheio do poder de Deus, eu encontrei Cristo em Betesda. A minha sede, ela foi saciada, não por uma água num copo bonito, a minha sede, ela foi saciada no manancial de águas vivas, naquele que é o rio de águas vivas, o Senhor Jesus.
A minha fome, ela não foi saciada num pedaço de pão que foi assado em brasa. A minha fome não foi saciada num pão que eu comprei na padaria. A minha fome não foi saciada num pão que o anjo apareceu e me deu. Não, a minha fome foi saciada no pão vivo que desceu do céu, no Cristo que vive e que reina. É por isso que quando a doença vem, quando o problema vem, quando a afronta vem, nós estamos firmes na rocha. Estamos firmes em Jesus, e é isso que nós queremos ser. Nós queremos ser essa igreja que vai te dar pão vivo que desceu do céu. Nós queremos ser essa igreja que vai te dar água viva, porque desse lugar flui o manancial de águas vivas do Senhor. Queremos ser um lugar onde você pode chegar e dizer: irmão, ore por mim, pastor, ore por mim, nós vamos orar juntos. Onde vamos aprender a palavra. Onde enquanto o mundo tenta ensinar os nossos filhos a perversão, o pecado e a maldade, neste altar nós ensinaremos a palavra imutável e poderosa de Jesus. Nós seremos Betesda até que Ele venha. Nós seremos um lugar de renovo, um lugar onde você pode vir cansado, sobrecarregado, porque Ele te aliviará, porque Ele te dará descanso. Foi para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que nós seremos igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Esse é o nosso desejo. Isso que nós estamos vendo aqui hoje. Nós temos bastante visitantes. Só que eu estou reparando que as cadeiras estão cheias e praticamente o pessoal da cabeceira estava aqui na frente. O restante que está sentado aí em algum lugar. Eu quero te dizer, o nosso desejo é que vocês estejam aqui todos os dias. O nosso desejo é que você não seja mais um visitante. O nosso desejo é que seja essa a primeira, talvez de muitas, ou da sua permanência neste lugar. Nós queremos ser igreja junto com vocês. Nós ficávamos sonhando, e na sexta-feira retrasada, eu, o Lucas e o Eduardo, nós viemos aqui, e nós estávamos mexendo nesse som, e deu um trabalho colocar essas caixas de som. Meu Deus do céu, aquela ali não cai, aquela ali vocês podem ficar tranquilos, aquela ali não cai, porque ela não queria nem entrar, então ela vai ficar lá. E o Lucas, ele disse uma coisa que queimou no meu coração. Ele disse: pastor, o próximo, eu peguei e falei, na verdade, que o próximo reforma teria que ser para quebrar essas paredes, jogar para o fundo, jogar para cá. Ele falou: pastor, sonho é pequeno não, vamos comprar o Salles, vamos comprar aqui do lado, vamos comprar esse quarteirão, vamos pensar num povo santo, grande, que vai avançar. E naquele dia eu tive que mandar uma mensagem para a Nádia, falar: Nádia, o seu filho é bênção do Senhor. Tive que virar para a Ângela e falar: Ângela, eu não sabia o quão abençoado o Eduardo era até estar aqui com eles, porque eles estão vendo, eles estão sonhando com algo que eu ainda não estava. Enquanto eu estou pensando em derrubar a parede, tem 2 jovens que ficam às vezes ali no fundo, que ninguém vê, sonhando em comprar terreno para a igreja crescer. Isso é ser Betesda. Esse é ser um lugar onde as pessoas virão e serão curadas e transformadas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: esse é o nosso propósito, esse é o desejo que tem que queimar no nosso coração. E você que faz parte dessa igreja, ou que quer fazer parte dela, está sendo chamado para viver isso. Eu me lembro de um culto em que eu participava quando eu tinha uma banda, e isso faz muito tempo. E ele acontecia toda sexta-feira à noite, perto de uma praça da cidade de Birigui, onde ficavam pessoas de todo tipo. E eu lembro que essa igreja, ela não tinha preconceito, ela saía chamando todo mundo, era prostituta, homossexual, os drogados, e ele chamava as pessoas, e 11 horas da noite, de uma sexta-feira, estava lá gente drogada, bêbada, de todo tipo, adorando a Deus. E de repente, quando chamava para o apelo, as pessoas iam até o altar, recebiam a Jesus e iam embora. E quando nós voltávamos, nós encontramos, não foi uma, não foi 2, não foi 3, nós encontramos faca, bebida, droga, revólver. Porque pessoas que estavam ali, pensando no mal, foram alcançados por Jesus. Porque a Betesda, a igreja, estava com as suas portas abertas, pronta para sarar os corações. Eu quero te dizer, esse é um lugar para você sarar o seu coração. Você pode ser da cabeceira, da primeira igreja presbiteriana de Dourados, ou de outras, mas eu quero te dizer, mesmo assim, nós queremos ser a sua igreja também.
nós queremos caminhar com vocês, nós queremos estar juntos, para que Ele seja glorificado, e para que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, amém? E aí eu não poderia orar por esse momento sem antes chamar aqui algumas pessoas. Quero chamar o Júnior, o Luiz, quero chamar o Mário, eu quero chamar o Josuel, o Celso, o Lucas, o Natan, e acho que vai ficar faltando o Eduardo, talvez. Se você conseguir, Edu, descer aqui, vai ser uma bênção. O Eduardo está lá em cima. O negócio ficou tão bom, queridos e queridas. Agora a sala da mídia fica lá em cima, a transmissão está num lugar separado. E não está tendo transmissão por esses dias, tá? Avise os seus amigos que os próximos cultos, eles não acontecerão online, eles acontecerão presencial, porque nós ainda estamos acertando algumas coisas. Gente bonita, podemos chegar aqui para o centro para ficar mais bonito na foto e o pessoal poder ver vocês também na live, tá bom? Pode chegar mais, Mário, tem que ficar daqui para cá, tem uma marcação aqui para isso. Lucas, mais para cá. Não está faltando ninguém. Ah, Eduardo aí. Está faltando ninguém da comissão aqui não, né? Queridos, a reforma ainda não acabou. Nós não chegamos ao fim. Quem foi ali sabe que ainda tem algumas coisinhas para fazer essa semana. Só que esses irmãos aqui, eles foram eleitos. Mas agora é outra coisa. Eles foram eleitos em clã para serem essa comissão de... Em clã não, perdão. Em concílio, para serem essa comissão de reforma, de avaliação de trabalhos, conselho fiscal da igreja, foram levantados para isso e estão cumprindo esse papel. Nós tínhamos uma expectativa de que nós não conseguiríamos fazer essa reforma acontecer por aniversário da igreja. Eu lembro quando nós tivemos essa primeira conversa e nós pensamos que não seria possível. Eu lembro que eu disse no meu quarto, orando ao Senhor: primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. O Deus que eu sirvo é o Deus que entra com a providência. No primeiro culto de aniversário da igreja, nós estamos aqui com essa igreja pronta para cultuar o Senhor, porque eu não sirvo um Deus de pessoas que pensam pequeno, eu não sirvo um Deus de pessoas que não acreditam na provisão e no milagre. Eu sirvo a um Deus que gera recurso e que abre portas onde o recurso e as portas não existiam. Então, a todos vocês que participaram, estão participando e continuarão nessa comissão até que outra seja eleita, o meu muito obrigado. Que o Espírito Santo continue repousando sobre vocês e que através de vocês Ele continue fazendo obras grandes e poderosas para o Senhor Jesus. Nós temos ainda outras pessoas que nos ajudaram, não daria para nomear todas elas. Nós temos aqui ainda a Lívia, nós temos o Cristiano, nós tivemos aqui pessoas que foram contratadas e que mesmo contratadas abençoaram esse lugar. Eu não saberia dizer o nome de todos eles, o seu Serafim, do João Marcos, o eletricista, eu não saberia dizer o nome de todos, então para não pecar não vou dizer, mas o nosso muito obrigado. E eu quero convidar a igreja a junto comigo os cumprimentar com uma salva de palmas no nome do Senhor Jesus. Agora os que estão aqui e que não fazem parte da liderança podem se sentar, os que fazem parte da liderança podem continuar, podem se juntar aqui no meio. Eu quero convidar, você faz parte, Eduardo, você é da mídia, liderança da mídia, pode ficar, é verdade, o Eduardo vai subir lá, então o Lucas vai te representar aqui, tá? Quero chamar aqui a nossa clã para vir aqui à frente, a liderança da igreja Metodista Central em Dourados, todos vocês cheguem aqui, inclusive o nosso secretário, que eu não estou vendo aqui, foi beber água, né? Dá vontade de falar para quando ele chegar aqui, todo mundo bater palma. O que eu vou fazer aqui agora é uma questão de ordem, tá? Não é uma questão de mérito ou uma questão de superioridade. Eu quero chamar para vir aqui em cima comigo o Ministério de Apoio Pastoral. Podem subir aqui em cima, Luiz, Luísa, Júnior, Márcia e Lauzemar.
Aí eu quero que vocês fiquem aqui, ó, pode ficar 2 de um lado e 3 do outro, meio que em volta aqui, porque nós faremos um ato agora. Podem se chegar mais para cá, meio que em meia lua, que nós vamos fazer um ato de oração. Pode chegar aqui. Pastor, o que é isso? Eu vou explicar para vocês. A nossa irmã Débora é a nossa líder na escola dominical. O Lucas está aqui representando o Eduardo, que é o líder da mídia. A Amanda é a nossa líder da dança. O Natan, o nosso líder de jovens. O César, que está aqui abraçado com a Elisângela, é o nosso líder do Ministério da Música e a nossa líder do culto infantil, do Meto Kids. O Josué é o líder do Ministério de Apoio Administrativo. A Miriam é a líder do Ministério de Mulheres, né, Sociedade de Mulheres, presidente da Sociedade de Mulheres. O Júnior é líder do nosso grupo de homens e o Emerson é o nosso líder do acolhimento. O Francisco é o nosso secretário. O Júnior, ele é o líder do Ministério da Família, a Márcia da Intercessão, a Luísa da Ação Social. O Luiz é o procurador da nossa igreja e a Lauzemar é a irmã que trabalha no, eu não sei qual é o nome, é a irmã da célula, é ela que faz os estudos, que coordena. Mas mais do que isso, esses 5 aqui, eles aceitaram o desafio de serem o Ministério de Apoio Pastoral, aqueles que me apoiam, aqueles que me ajudam. Eu orei por cada um deles. O Senhor é quem os trouxe. Não foi porque eu gosto do Júnior e eu gosto, não foi porque eu gosto do Luiz e eu gosto de todos eles, mas eles foram pessoas que o Senhor trouxe para esse ministério. Qual que é a função, pastor, do Ministério de Apoio Pastoral? Primeiro que, se no dia de amanhã eu faltar, esse ministério assume o papel de cuidar da igreja. Eles assumem o papel de estarem à frente do trabalho pastoral na ausência de um pastor. Mas eles também têm uma missão muito difícil, que é a missão de me puxar para cima quando eu estiver muito para baixo, e de me puxar para baixo quando eu estiver muito para cima. São eles que, através do amor e do cuidado, me motivam quando eu vou pelo caminho certo e que às vezes me dizem onde eu errei, o que eu fiz de errado ou o que eu não deveria ter feito. São eles que estão por longas horas, um sábado por mês na minha casa, participando comigo de um discipulado e depois discipulando esses que estão abaixo, para que eles possam também, no dia de amanhã, discipular vocês. Mas por que eu chamei a liderança a vir à frente? E por que eu chamei o Ministério de Apoio Pastoral aqui em cima? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: todos vocês que têm de 12 a 37 anos de idade, vocês são jovens, e vocês estão debaixo da tutela do Natan e da Gabi, que está ali também, viu, Gabi? Você é a metade dele, e eu digo que é a metade mais bonita, então deveria estar aqui também junto com ele. Vocês são responsabilidade deles. Então, vocês querem trabalhar com jovens, querem avançar, querem participar, de 12 a 37 anos, procura eles. Você tem talento, você sabe que você tem a capacidade de fazer, você entende de música, você quer cantar, você é afinado, você sabe o que você está fazendo, você procura o nosso irmão César, que é o líder da música. Você tem competência e o chamado para trabalhar com crianças, procura a nossa irmã Elis. Você de repente quer usar a expressividade do seu corpo para servir ao Senhor através da dança, através de um teatro, você vai procurar a Amanda. Cara, ela está louca para trabalhar. Ela está aqui pensando, segunda-feira começa os ensaios, porque o negócio vai ferver. Amém, Amanda? Você quer participar da mídia? Por favor, nós precisamos de gente que entenda, que tenha tempo de aprender, que tenha maturidade. Nós precisamos de pessoas para trabalhar com as mídias da igreja, desde o nosso Instagram, com as fotos, com a parte da iluminação, com a parte da mesa. Nós precisamos. Eu quero trabalhar na escola dominical. Débora, a gente precisa de professor na escola dominical. Por favor, você que gosta de dar aula, procure a Débora. Eu tenho e entendo de finanças, eu acho que eu posso colaborar. Nosso irmão Josué, o Ministério de Apoio Administrativo, ele é aberto para toda a igreja. Quem quiser participar pode procurá-lo, e quem quiser entender como funciona, de repente você não quer fazer parte, mas você quer entender como funciona, ele pode te falar quando vai ser os encontros para que você participe. Você não vai ter direito a voto, mas você vai poder entender como funciona, porque de repente você pensa que a gente escolhe aleatoriamente. Não, existe uma equipe, existe um ministério que busca fazer direito, que busca cuidar dos recursos da igreja. De repente você quer participar, procure-o.
Você é mulher, nasceu mulher, biologicamente é mulher. Tem que dizer isso hoje em dia, né, Miriam? Procura gente. A Miriam tá doida para ter gente para trabalhar com as mulheres, tá? Ela tá sã ainda, mas ela quer mulheres para trabalhar, ela quer gente, e ela quer gente nova, amém, Miriam? Ela quer as moças, não é só para os idosos, não é esperar chegar com 60, 70, 80, nem elas têm isso de idade. Não, ela quer as novas, então procura a Miriam. O Júnior, gente, precisa dar trabalho para ele. Ele só sabe falar de aeroporto. Não, ele quer trabalhar com os homens dessa igreja. Você quer trabalhar no acolhimento, quer segurar as placas, quer entregar o VIP para o pessoal, é o Emerson. Francisco está aqui só porque ele faz a ata, não tem nada para oferecer. Não agora, não nesse momento, Francisco, a gente ama. É assim, quero interceder, pastor, eu quero ser uma das pessoas que logo vai estar com um colete em cada ponto da igreja, intercedendo. Se cair alguém endemoniado, eu vou estar lá para expulsar. Aqui, procura a Márcia. Quero clamar, quero orar por aqueles pedidos de oração, quero ver o impossível acontecendo, procura ela. Quero trabalhar na ação social da igreja, quero doar cesta básica, quero ajudar pessoas. Gente, é a Luísa. Eu quero pedir dinheiro para alguém, brincadeira, o Luiz também não tem nada assim, o Luiz só toma conta. Quero trabalhar com a família, é o Júnior. Quero abrir uma célula na minha casa, procura a Lausemar. Ela está doida para que vocês a procurem, gente. Ela me falou que se hoje ninguém procurar ela vai começar a procurar os irmãos na semana que vem. Gente, nós estamos aqui com a nossa liderança, com as pessoas que estão aqui para servir vocês. Vocês não trabalham para nós trabalhamos para vocês. Essa é a liderança da Igreja Metodista Central em Dourados. Só que o Ministério de Apoio Pastoral vai me ajudar num ato aqui agora, que eu quero dizer, um ato profético. Queridos, queridas, deixa eu te contar uma coisa. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, nós vemos a história de um homem chamado Elias. Essa história em particular conta quando Elias teve que enfrentar os profetas de Baal. O povo de Israel havia abandonado ao Senhor. Eles não adoravam mais a Deus, eles adoravam a Baal. Elias era um profeta que buscava o Senhor, que amava o Senhor. E um dia houve a necessidade de um confronto, e a aposta era: o Deus que se manifestar é o Deus que Israel deve adorar. Então foram montados 2 altares, um para o nosso Deus e um para Baal. E foi dado a vez para os profetas de Baal clamarem pelo seu Deus. E a Bíblia vai nos dizer que esses homens, esses profetas de Baal, eles começavam a clamar, eles começavam a gritar, eles começavam a chamar, mas Baal não respondia. E esses deuses que eles serviam eram deuses que na verdade eram demônios, e eles sempre pediam sacrifício de sangue. Então a palavra vai nos dizer que era comum que eles começassem a se cortar, era comum que eles começassem a se ferir com lanças e espadas, e que o sangue fosse colocado no altar para que Baal o consumisse, e nada aconteceu. Então quando chega a vez de Elias, a Bíblia diz que ele começa a consertar o altar. Ele olha para o altar, ele começa a retirar do altar tudo aquilo que não faz parte da presença de Deus. E enquanto as pessoas estão ali servindo a Baal e jogando sangue sobre o altar, Elias ele manda cavar um fosso em volta e ele começa a jogar água, como quem diz: todo o sangue, toda a impureza, todo o pecado está sendo lavado, porque este altar, o altar de Israel, pertence ao Senhor Jesus. E qual foi o grande feito? Após o altar ser consertado, após o altar ser lavado, o fogo veio e o Senhor consumiu a oferta que estava naquele lugar. O Senhor consumiu o altar, o Senhor consumiu a terra molhada que lavou o altar. Eu não sei se você sabe, mas existe uma pauta de sangue no mundo hoje, e essa pauta de sangue se chama legalização do aborto. Eu não sei se você sabe, mas se você vai num dentista e você precisa fazer um canal, o dentista cobra para consertar o seu dente, não é assim?
Se você precisa fazer uma cirurgia, o médico cobra, não é? Mas enquanto se cobra, o aborto tem sido pago. As pessoas que abortam têm pago para que as mulheres façam o aborto. E eu não sei se você acompanha as notícias reais do mundo, mas se descobriu-se há 2 semanas que dos Estados Unidos, fetos abortados estavam sendo vendidos para trabalhos de feitiçaria ao redor do mundo e por magia negra. Isso não é um boato, isso não é uma fake news. O Brasil obviamente não noticiou, porque o nosso governo é pró-aborto, mas a igreja de Cristo não, os servos de Jesus não. E o mundo pode ter um altar de sangue, mas o nosso altar está lavado e consagrado ao Senhor Jesus, amém? Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu vou pedir que a liderança que está embaixo vire para frente, estenda a sua mão para cá. Eu vou pedir que o Ministério de Apoio Pastoral me faça uma meia-lua aqui, e que você, igreja, estenda a sua mão para cá e feche os seus olhos. Nós vamos ungir o púlpito em alusão ao altar. Eu quero te convidar nessa hora, feche os teus olhos e comece a clamar o nome do Senhor Jesus. Daí de onde você está, comece a abrir a sua boca e comece a consagrar esse lugar ao Senhor. Deus poderoso, Deus santo, nós sabemos que existe um principado, nós sabemos que existe uma potestade, nós sabemos, Pai, que existem hostes malignas se levantando contra o teu povo, se levantando contra a nação santa, se levantando contra a igreja, e que em muitas igrejas, em que em muitos lugares, Pai, os púlpitos e os altares se corromperam a pautas políticas, se corromperam a pautas humanas, se corromperam, Senhor, diante de Baal e diante do que é pecado, relativizam a palavra, não acreditam, Pai, que nós temos que guardar aquilo que o Senhor nos manda, mas nós queremos dizer, para nós não será deste jeito, não, porque nessa noite nós queremos consagrar o nosso altar ao Senhor, e como esse óleo representa, Senhor, a Tua presença, nós queremos declarar que a Tua presença esteja neste altar, que deste altar flua palavras de vida, palavras de bênção, palavras de unção. Não, Pai, nós falamos não para toda proposta humana, nós falamos não para toda proposta maligna, e nós declaramos neste altar, nessa igreja, neste púlpito, a honra, o poder, a glória pertence ao Senhor Jesus. E nós queremos declarar, essa liderança pertence ao Senhor Jesus, essa liderança que não foi formada por homens, ela pertence ao Senhor Jesus, Pai, e eu os unjo nessa noite com óleo, Pai, e eu quebro agora, Pai, todo pacto maligno, Pai, que possa ter sido feito, eu quebro agora toda palavra contrária, toda palavra de limitação, toda palavra de derrota, toda palavra, Senhor, que não procede do seu coração, eu rejeito agora, eu quebro agora, eu mando, bata em retirada toda feitiçaria, bata em retirada toda mornidão, que todo coração de pedra se converta em um coração de carne, que ama, que adora e que queima pelo Senhor Jesus. Nós declaramos o senhorio dessa igreja ao Senhor Jesus, nós declaramos um novo tempo nessa igreja, vivo no Senhor Jesus, nós declaramos, sede exaltado, sede bendito, sede santo, santo, santo seja o nome do Senhor no nosso meio. Exaltado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós declaramos o senhorio dessa igreja, Pai, é teu, é o Senhor que manda neste lugar, Pai, e que ao Senhor seja a honra, a glória e o domínio de eternidade em eternidade, amém. E Senhor, ainda na tua presença, nós consagramos a ceia da qual nós vamos participar nesse momento. Nós consagramos ao Senhor, e que o pão que nós vamos comer seja a comunhão com o corpo de Cristo, e o cálice que nós vamos beber, a comunhão com o sangue de Cristo. E concede-nos, Senhor, a graça da unidade da fé. Conceda-nos, Senhor, crescermos em todas as coisas em Ti, que é o cabeça, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Amém. Eu vou convidar a liderança a descer agora, mas continuar aqui na frente. Quero convidar o Jonas e a Ângela para estarem vindo me ajudar com o serviço da ceia, e convidar o Ministério de Louvor também a vir à frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor, a começar pela nossa liderança, no nome do Senhor Jesus. E amados, amadas, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso quando comerem em memória de mim. E por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso quando beberem em memória de mim. A mesa, ela está posta, ela não pertence ao pastor, não pertence à igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. O Jonas e a Ângela vão descer por aqui e vão servir vocês. Quando vocês forem servidos, podem voltar para os seus lugares. E aí nós vamos começar, primeiro vindo o meu lado direito. Você vem, pega o pão, pega o cálice e volta pela lateral. Quando o meu lado direito haver tomado do pão e do cálice, eles vão inverter. Você vem pela esquerda, toma o pão, toma o cálice e volta pela lateral. Enquanto isso, nós vamos louvando ao Senhor Jesus. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei,
é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem.
Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Aleluia. Declare isso. Teu Espírito está aqui. Se você pode, faça disso oração. Flua neste lugar. Vem fluir neste lugar, Senhor. Transborda teu amor. Vem transbordar o teu Espírito Santo e o teu amor no meio da tua igreja, Jesus. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Vamos declarar isso com as nossas vozes. Flua, Senhor. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A palavra de Deus nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que foi por suas pisaduras que nós fomos sarados, e por isso nós celebramos a ceia e o fazemos até que ele volte. Então, no nome do Senhor Jesus, como um só corpo, como uma só igreja, eu te convido, coma do pão e beba do cálice no nome do Senhor Jesus. Deus soberano, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor nos permitiu viver neste lugar. Nós pedimos que a tua graça, Pai, continue se derramando sobre nós, que o teu Espírito Santo continue se derramando sobre as nossas vidas, e que a cada dia nós possamos estar mais perto do Senhor, mais perto da tua graça, mais perto da tua glória. Nos permita, Senhor, vivermos em ti, Pai, mergulharmos na tua presença todos os dias, e que sobre nós, Pai, esteja a marca do teu Espírito Santo, Jesus. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre este lugar, vem sobre essa igreja, Pai, sobre os planos, sobre os sonhos, sobre a missão, no nome do Senhor Jesus, Pai. E meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, o amor de Jesus Cristo, Senhor, e a consolação do Espírito Santo de Deus
se derrame sobre a sua vida, em todos os tempos e lugares, que o nosso Deus faça brilhar a luz sobre a tua face, e que sobre eu e você, que sobre a nossa casa, que sobre a nossa igreja, esteja a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Vamos na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça que nós temos agora uma social ali no nosso salão.